Ah, sim. Uhum. Sim. E depois eu vou falar para a parte. Vamos Uhum. ver se ele consegue. Tá curiosa? Tô. Achava que era menina, agora que é menina. Porque parece que é menina. Eu que tá aquela coisa. Ah, sim. Eu primeiro achava que eu acho que é menina. Porque eu sonhei assim. Uhum. Pois eu tô na dúvida. Não tenho assim nada muito convicto. Mas ideias. Porque depois de carregar vai dar essa opção. Muito bem. Pensando lá Tá as bom. coisas em casa, que é para não fazer salto da vida. Direto. Exato.
Isso. Aí. Pronto. Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre esse tema que está no dia a dia de muitas pessoas, pois todos nós temos contato com crianças e já ouvimos muitas vezes, principalmente nos centros espíritas, chegam muitas vezes casos de pais ou tios que vêm com essas questões sobre o meu filho ou alguma criança que eu conheço, meu sobrinho, diz que ouve vozes ou vê, e tem aquela história do amiguinho imaginário. Então, isso causa muitas dúvidas nas pessoas, em geral, mesmo que sejam espíritas e que tenham já algum conhecimento, em como lidar com essa situação, como reagir, se vale a pena estimular isso, ou o que deve dizer para a criança não se sentir também como se fosse uma mentirosa, que os pais não acreditam nela. Então, vamos tentar compreender melhor o que acontece, né? Por que as crianças têm essa facilidade de ter essa percepção, né, maior com o mundo espiritual, e como que devemos lidar com essa situação quando chega até nós. Vou passar aqui. Em primeiro lugar, para relembrar sobre o conceito de mediunidade. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como a capacidade de ver, de ouvir e de falar. Ou seja, todos nós temos essa capacidade de mediunidade, assim como todos nós temos a de ver, de ouvir, de falar. Todos esses sentidos, todas essas capacidades vêm conosco, inerentes ao nosso espírito, ao nosso corpo. Uns têm mais desenvolvida e outros têm menos, como vamos ver. Segundo a doutrina espírita, todo ser humano tem a capacidade de se comunicar com os desencarnados. Não é um dom sobrenatural, nem um privilégio. É uma habilidade física ligada à glândula pineal, que é essa que aparece ali, rosinha, que fica no centro do cérebro, e capta o sinal do além, né, entre aspas, como se fosse uma onda magnética e o converte em percepções. Ou seja, toda pessoa possui essa capacidade da mediunidade. Em maior ou menor grau, mas todos possuem. E elas se manifestam essa capacidade mediúnica se manifesta sem a gente notar, muitas vezes. Porque muitas vezes vem em sentidos assim, de intuições que nós temos, ou alguns medos assim, repentinos. Tudo isso, mesmo que nós não temos a mediunidade ostensiva de ver, de ouvir ou de psicografar, todos temos em menor grau, ou menor ou maior grau, esse sentido da intuição. Às vezes nós não damos muito valor, mas nós temos. Então, não é um privilégio de nenhum ser humano ter esse dom mais desenvolvido ou não. A pessoa não tem que se sentir privilegiada, como vamos ver mais à frente, porque isso não é o nível, o grau de mediunidade de cada pessoa não tem nada a ver com o grau de evolução moral. A pessoa que pode ser muito evoluída moralmente e nessa encarnação, particularmente, não tem grandes percepções mediúnicas, mas é uma pessoa muito evoluída. Por isso, não é porque uma pessoa consegue ouvir ou ver e psicografar ou outro tipo de mediunidade que ela seja muito evoluída moralmente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que difere em cada pessoa é a sensibilidade para interpretar essas percepções que chegam a todos. Alguns entendem como pressentimento, um medo repentino ou uma intuição inexplicável. Então, todos esses acontecimentos do nosso dia a dia são os sinais da nossa mediunidade. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Então, todos nós temos um pouquinho de mediunidade, mais ou menos, mas todos temos.
E no campo dos estudos, dos fenômenos mediúnicos, costumamos dizer que a pessoa é médium quando ela apresenta alguma dessas capacidades, mas de forma ostensiva, né? Porque como nós todos somos médiums, mas uns são muito pouco, não demonstram nenhuma capacidade mais desenvolvida, nós costumamos nos referir a um médium, aquela pessoa que demonstra essa capacidade mais ostensiva de mediunidade, mas todos somos. Que, como eu acabei de dizer, no campo dos estudos do fenômeno mediúnico, os médiuns são aqueles que manifestam esse fenômeno de forma ostensiva, ou seja, quando as comunicações podem ser percebidas de forma clara. Ela pode sentir, ouvir, ver, ouvir, falar, ou ainda psicografar textos ditados pelos espíritos. Não há uma idade também determinada para o início dessas ocorrências, pode ser desde a infância ou pode ser só na idade adulta, quando a pessoa começa a desenvolver mais o lado espiritual. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida, esse desenvolvimento do dom mediúnico. Agora aqui, falando um pouco sobre o conceito da infância e por que na infância há essa alta frequência de relatos de ocorrências assim sobrenaturais, né? Então, o Espiritismo diz que o processo reencarnatório só se encerra por volta dos 7 anos. Então, até os 7 anos, a criança ainda está nesse processo de se ligar aqui ao corpo físico, ao plano terreno. Então, ela ainda tem essa linha de comunicação com o plano espiritual ainda mais aberta, ainda tem uma percepção muito maior, até ela completar esse processo de se enraizar mesmo aqui na Terra. E isso acontece por volta dos 7 anos, que completa o processo reencarnatório. Até lá, a criança está ligada tanto ao mundo espiritual quanto ao físico. Por isso, é na infância que mais ocorrem casos de comunicação desse tipo. Isso não significa que a criança seja médium ostensiva e que isso vai continuar sendo para o resto da vida. Mas nessa fase, como ainda tem essa ligação mais aberta ao plano espiritual, acontece mais vezes. Mas a partir dos 10 anos, mais ou menos, que a criança já está completamente ligada ao plano material, pode simplesmente, essas coisas, essas visões que ela pode ter, ou outro tipo de mediunidade, pode simplesmente desaparecer e não voltar mais. Por isso não quer dizer que a criança que é pequenininha e que às vezes demonstra alguma sensibilidade, que ela vá para sempre ser assim. No período da infância, a ação do espírito reencarnado sobre a matéria ainda é pouco sensível. O corpo ainda não exige do espírito toda a sua interação intelectual para conduzir as atividades básicas da fase pueril. Então, os laços que o ligam à carne ainda estão sendo estreitados, o que permite à criança perceber com muito mais facilidade o plano espiritual ao qual fazia parte de forma recente. Então, aqui está traduzindo um pouco o que foi dito anteriormente. Aqui, a criança, nós vemos como um ser pequenininho, inocente, que nós temos que dar todo o cuidado, a educação, temos que ensinar. Mas a criança, aqui na Terra, é criança. Em idade terrena, ela é um bebê, é uma criança. Mas, como espírito, sabemos que nós todos somos muito mais antigos do que aquilo que aparentamos. Então, nós temos que ter a noção que essa criança traz uma bagagem espiritual muito grande. É claro que, né, nessa idade ainda jovem, né, de criança, até os 7 anos, a criança ainda não traz assim essas lembranças todas, essa bagagem, tudo que ela vai ter que passar na vida. Ela ainda é muito protegida pelos mentores e está passando ainda por essa adaptação ao plano terreno. Por isso, ainda absorve tudo o que os pais ensinam, o que ela aprende na escola e com as pessoas, os familiares. Por isso, é a oportunidade, é esse tempo que nós temos para ensinar ao máximo a nível moral para a criança, aquele espírito que já é muito antigo, mas está ali naquela fase
super aberto a receber todos os ensinamentos, porque a partir dos 10 anos, ou mais ou menos da pré-adolescência, já começa a recuperar todas aquelas lembranças, não as lembranças de outras vidas, mas aquelas marcas do perispírito, já a personalidade já começa a se moldar mais com relação às outras vidas. Então, nós vemos a criança, obviamente, como um ser indefeso e inocente, mas temos que ter essa noção de que todos temos uma bagagem muito grande. Por isso é que Kardec nos diz que nós não conhecemos o que a inocência das crianças oculta. Não sabemos o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências e dá-lhes todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, suas más ações são cobertas com a túnica da inocência. E são também muito protegidos durante a infância, mais ainda pelos mentores de cada um. Isso porque mais à frente também vamos falar de um tema que vai ter a ver com essa questão das crianças terem uma bagagem também muito, muito grande de outras vidas. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar o caráter e reprimir os maus pendores. Então, aqui é que é muito importante que nós possamos dar todos, principalmente os exemplos, né? Não só os conselhos, mas os exemplos das coisas boas que eles podem absorver, porque é nessa altura que podemos reprimir algumas tendências que o espírito já traga de outras vidas. As perguntas mais recorrentes sobre mediunidade que aparecem nos centros espíritas são sobre as visões que os filhos têm de supostos espíritos, as brincadeiras com amigos imaginários e os contatos realizados com parentes já desencarnados. Às vezes a criança diz que viu em determinado lugar, eu vi um velhinho ali no quarto. E aí, às vezes, até os parentes vão e pegam um álbum de fotografia e mostram a foto de um avô, um bisavô que já desencarnou há algum tempo. E a criança até confirma que era assim. Ou então ela descreve de uma forma que os pais reconhecem que seja algum parente próximo. Então, isso tudo obviamente não pode ser desvalorizado, mas também vamos ver que também não é para ser motivado e incentivado. Como devemos agir, então, perante isso tudo? Na fase infantil, o desabrochar da mediunidade é quase sempre tão natural quanto os outros tipos de aprendizagem que vão acontecendo nas etapas do desenvolvimento. Então, as crianças encaram isso tudo como de forma natural, porque para eles não conseguem diferenciar o que é real, o que não é. Então, às vezes os pais ficam mais assustados do que as próprias crianças e acaba passando esse medo para elas, mas as crianças mesmo não muitas vezes nem sequer diferenciam o que elas estão ouvindo ou o que elas estão vendo, que seja alguma coisa diferente. E as ocorrências intensificam-se logo que a criança aprende a falar. As visões e audições são as manifestações mais comuns e podem ocorrer juntas. Na maioria das vezes, o pequeno não tem medo algum e não entende por que os seus pais também não conseguem ver a presença que ele percebe. Ele não compreende o conceito de morte e por isso encara a companhia com naturalidade. Então, não há por que se assustar, porque eles nem sequer compreendem que aquilo não é normal. Na infância, as interações tendem a ser positivas. É comum, por exemplo, bebés rirem sozinhos olhando para o nada. Em muitos casos, podem estar vendo amigos de vidas passadas ou espíritos protetores. Também são recorrentes as visitas de parentes falecidos ou de amiguinhos espirituais que assumem uma fisionomia mais infantil. Por isso, são visões agradáveis, na maioria das vezes, não incutem medo e nem fazem mal à criança. O amigo invisível é a ocorrência mais comum e que até a psicologia mesmo reconhece como sendo... dão outras explicações, mas também é reconhecido que 3 em cada 10 crianças, entre os 3 e os 10 anos, têm companheiros imaginários. Eles surgem na vida da criança depois dos 2 anos e meio de idade e saem quando a criança vai para a escola.
a pessoa imaginária parece real para a criança que fala e brinca com ele. Então, é um companheiro e é uma coisa encarada com naturalidade, até mesmo pelas outras ciências. Por isso, não há também motivos para ter medo. E isso é normal acontecer. E também, ao mesmo tempo que aparece de uma hora para outra, com naturalidade, também deixa de aparecer de uma hora para outra. E não há motivo para preocupação. Para Leon Denis, a mediunidade também pode estar por trás de prodígios precoces. Casos de genialidade podem ser manifestados, mesmo de forma inconsciente, pelo estímulo de espíritos. Então, aquelas crianças que são super novinhas ainda, 4 aninhos, e já tem um dom, assim, uma coisa que às vezes ninguém ensinou, e ela já vem com aquela aptidão para fazer uma determinada coisa. Aqui nessas 2 imagens tem um menininho que ele toca piano, ele tem 4 anos e toca piano como um adulto super... É incrível como ele toca bem e fica super concentrado, parece mesmo que ele está ali fazendo uma coisa que ele já faz há anos. E essa outra menininha, ela, não sei se já viram também esses vídeos, estão no YouTube, ela está numa ópera e ela, de repente, ela deve ver o maestro, né? E ela começa a fazer também, a imitar. Ela deve estar imitando os movimentos, mas ela faz com uma convicção e uma cara assim, como se ela não estava ali fazendo palhaçada, ela estava ali mesmo fazendo aquilo a sério sentido. E é muito giro as expressões dela, e parece que ela é mesmo uma maestra. Eu pus os vídeos, mas eu não sei se vai ter som. Eu não sei se é aqui. Não tá tendo. Não, né? Passado, mas Também tentado, né? Tinha que mudar aqui, era o negócio, o auxiliar, né? O auxiliar. Digital. Ah, não é isso. Não sei, mas pronto. É pena não dar para ouvir, mas pelo menos de ver a expressãozinha deles. Eu não sei onde é que aperta para mudar. Tem que rodar. Eu apertei os 2, mas aí não... Eu esqueci de dizer para a Inês, para ela ver isso do som. Não, né? Tem uns botões aqui em cima, se calhar é em cima, mas também não sei. Tem controle? Deixa eu ver, se calhar... Ver se é mais... Aí, se calhar é isso. Vamos ver. Deixa eu ver se dá. 2、3、好，请。往上面。Aí parece que ele volta a ser criança ali depois, com aquela carinha, né? Mas enquanto ele tá tocando piano, é uma coisa incrível. Parece que é outra pessoa. E aqui a menininha.
também você vê que a expressão dela, ela não tá brincando, nem querendo aparecer, ela tá mesmo sentindo aquilo e pronto, é um gênero de música que não atrai assim criancinha, né? E ela tá ali, então esses prodígios também é um gênero de mediunidade já que a criança já traz lembranças de outras vidas, do que eles faziam em outras vidas e já vem com aquele dom desde pequenininho. E tem muitos outros casos que a gente vai, agora com os vídeos, né, com a internet, a gente vê muitos casos de crianças que desde pequenininha já tem assim um dom muito específico. Agora, vindo aqui mais para a parte aqui que vem a parte que eu falei da criança que traz uma bagagem já de outras vidas, porque na maioria das vezes todas essas visões e essas percepções são positivas na infância, não tem nada que dê medo e etc. Mas muitas vezes, apesar de ser raro, existem casos também de obsessões infantis. Mas porque a criança traz, todos nós temos os nossos débitos do passado e muitas vezes já desde a infância que a criança pode vir sentindo essa aproximação de alguns espíritos menos evoluídos ainda que estejam ali perseguindo a criança. E também pode ser que essas visões menos boas ou essas sensações menos boas também sejam simplesmente espíritos sofredores que habitam, que frequentam aquele local e aproveitam daquela sensibilidade até para atingir, se calhar, os pais da criança, ou que não seja especificamente a criança, mas acaba que a criança se assusta um pouco e sofre um pouco com isso. Mas também nessas situações, procurando uma ajuda especializada, indo a um centro espírita sério, também isso tudo é facilmente resolvido quando os pais também querem resolver e querem mudar, quando não ignoram essas situações. Porque muitas vezes os pais preferem ignorar e achar que a criança está inventando, está fantasiando, ou que está se querendo aparecer, querendo chamar a atenção. Então, isso é muito errado fazer porque a criança acaba sofrendo até muitas vezes já uma fase de mais idade. Aqui diz, e se essas visões forem sinal de uma doença psiquiátrica? Porque tudo pode ser resolvido num centro espírita. Muitas vezes não, muitas vezes também tem que ser uma coisa em conjunto, né? A medicina terrena também é muito importante para resolver muitos casos. Então, pode acontecer que seja também uma doença psiquiátrica, mas é muito raro. A esquizofrenia só acomete 1 em cada 10 mil crianças e traz indícios mais fáceis de detectar, como o desejo por isolamento, a depressão, as mudanças repentinas de humor. Então, os sintomas são um pouco diferentes. Se os pais prestarem bem atenção, o importante nisso tudo é os pais estarem sempre muito atentos no comportamento da criança. Ninguém melhor que os pais para saber o que é normal no filho deles e o que pode ser um pouco mais preocupante. E levar depois para uma ajuda especializada. A partir do 7º ano de vida, o espírito gradualmente se torna mais consciente das suas potencialidades e na adolescência o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, como também já tínhamos visto anteriormente. Até os 7 anos, antes que complete o processo reencarnatório, o espírito conserva algumas percepções espirituais, sem que seja propriamente um médium. Não quer dizer que ele vá permanecer com essas sensações para o resto da vida. Essa sensibilidade tende a desaparecer e vai ressurgir na adolescência se ela realmente tiver mediunidade. Então, isso tudo não quer dizer que seja para sempre e também não quer dizer que seja passageiro. Pode ser que aquele espírito, aquele ser, realmente tenha a mediunidade e tenha que utilizar, nessa encarnação, seja um dos trabalhos dele, uma das atividades que ele tenha se proposto é trabalhar a mediunidade, utilizar a mediunidade para fazer a caridade, para ajudar. Então, também é uma prova que muitas vezes não é nada fácil, né? Ter a mediunidade desenvolvida, porque a pessoa tem que levar isso para o lado certo. Muitas pessoas ignoram e convivem com
com esse terror e esse problema que acham que é psicológico pro resto da vida. Outras pessoas até entendem que é uma capacidade que elas têm, que elas podem usar aquilo a favor delas e dos outros, mas não usam assim tão bem quanto a espiritualidade aconselha. E as outras pessoas que se conseguem, têm o privilégio, têm sempre a sorte, entre aspas, porque acaba que, mesmo que os pais não sejam espíritas, ou não acreditem, ou não já tenham ouvido falar, mas não gostem, tem sempre algum vizinho, ou algum parente, algum amigo que fala do centro espírita. Olha, eu tô vendo que o seu filho tá assim, ou então comentam numa conversa e aconselham, porque ele não leva lá no centro. Então acaba que tudo conspira sempre a favor da pessoa direcionar tudo aquilo que ela tem, ou que o filho tem, para um lado correto, para o lado do espiritismo sério, que ela vai poder usar aquilo para fazer a caridade e vai utilizar bem aquela capacidade que ela recebeu de Deus. Não é sempre que tais faculdades em crianças têm um desdobramento previsto nesta ou naquela forma de mediunidade. Nem todas as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas têm necessariamente tarefas específicas nesse campo. Ou seja, nem sempre estão programadas para o exercício ativo e pleno no intercâmbio regular entre os espíritos e as pessoas encarnadas. Às vezes é simplesmente esses fenômenos que acontecem com as crianças, às vezes é simplesmente para chamar a atenção dos pais para alguma coisa que existe para além do que está aqui. Às vezes os pais são muito céticos, não acreditam na espiritualidade, não acreditam em nada para além do que eles conseguem ver, e isso serve só para despertar, para gerar aquele clique nas pessoas que convivem com a criança. Às vezes tem sempre um objetivo, nunca é à toa que as coisas acontecem. Então pode ser simplesmente para ajudar quem está perto dela, e não propriamente para uma coisa que vai trazer consequência para a própria criança que apresenta esses sinais. As reações da família. Muitas vezes, os fenômenos mediúnicos com crianças perturbam mais os pais do que a elas próprias. E aí, às vezes, nem sempre a reação da família é tranquila. E às vezes, os pais erram um pouco porque ficam, assim, perdidos e não sabem o que fazer. Ficam um pouco assustados. E isso por falta de informação. E muitos preconceitos também que existem ainda com relação ao espiritismo e à existência dos espíritos. Existe ainda muito preconceito, então às vezes os pais preferem ignorar e nem falar com ninguém, porque vão achar que o meu filho é maluco, então eu não vou nem comentar nada com ninguém. E isso prejudica o desenvolvimento da criança. Quando a criança não é compreendida pelos pais, sendo considerada como louca, perturbada ou vítima do demônio, a situação pode se complicar, trazendo como agravante profundos desequilíbrios psicológicos e emocionais. Muitas crianças só voltam a ter uma vida normal quando passam a frequentar um centro espírita, recebendo os benefícios dos passes, das palestras e do culto do Evangelho no lar. Também acaba melhorando a frequência espiritual, os pensamentos, tudo no lar. E se as sensações da criança forem menos positivas, começa a melhorar, porque o ambiente, em geral, no lar também melhora. Por isso, fazer o Evangelho no lar, além de frequentar, de se informar no centro espírita, também é muito importante purificar o nosso lar, as energias. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se é inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças. E os espíritos respondem que sim. E sustentam que é muito perigoso desenvolver a mediunidade, porque estes organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às consequências morais. Ou seja, não é para ignorar ou para não acreditar na criança, mas também não se deve estimular e nem desenvolver, porque muitas pessoas acabam observando aquela capacidade que a criança tem e começa a fazer pergunta. Ah, mas você viu? E hoje? Você viu alguma coisa? Você ouviu alguma coisa? O que vai acontecer? E começa
a querer saber das coisas e isso não deve ser feito, porque a criança pode acabar achando que, até começando a inventar coisas para agradar os pais, porque vê que aquilo é uma coisa que eles gostam de saber, e começa, e não é bom para o equilíbrio da criança também desenvolver. O corpo delas também é muito frágil ainda, se for uma mediunidade mais ostensiva, exige muito do corpo. Então, não é bom motivar e ficar fazendo perguntas ou achar que passar para a criança que aquilo que ela é muito especial, que ela tem um dom, porque isso não é bom mesmo psicologicamente para as crianças. E a Kardec pergunta: há crianças que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haveria nesses casos o mesmo inconveniente desse desenvolvimento, dessa motivação? Os espíritos respondem que não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que sua constituição é adequada. Não se dará o mesmo quando a mediunidade é provocada e excitada. Então, se a criança espontaneamente tem alguma manifestação, é claro que os pais vão acabar indo procurar alguma ajuda, esclarecimento, né? Ajuda, um esclarecimento no centro espírita para entender melhor o que acontece, porque não são eles que motivam, né? Que estimulam a criança a ter aquele tipo de comportamento, mas acontece espontaneamente. Mas se acontece espontaneamente é porque também o corpo da criança e o espírito estão preparados para isso. Também nunca é para prejudicar a criança que tem essas experiências. E qual a idade em que se pode, sem inconveniente, praticar a mediunidade? Respondem aqui que não há limite preciso na idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais particularmente, do desenvolvimento psíquico. Refiro-me à mediunidade em geral, pois há de efeitos físicos e é mais fatigante para o corpo. Então, há crianças mais velhas, de 12 anos, que se calhar iam se impressionar muito mais do que se fossem mais novinhas, ou muito menos do que já adultos, e conseguiriam lidar melhor com a mediunidade do que adultos. Mas aqui, ou seja, não há assim uma idade mínima que isso possa acontecer. Sempre acontece a partir da idade certa, que a criança tem capacidade de compreender e de suportar aquilo. Agora, se for uma mediunidade de efeitos físicos, como diz aqui, que é mais fatigante para o corpo, quando a criança ainda é muito novinha, só vai começar a se manifestar essa mediunidade quando o corpo tiver capacidade de suportar aquele tipo de atividade, porque tira mais, exige mais da energia do corpo e quando eles são novinhos ainda não conseguem suportar. Cuidados relativamente à mediunidade infantil. Então, só para encerrar aqui, os cuidados que devemos ter. Jamais devemos, como já vimos, estimular a criança a desenvolver a mediunidade ou valorizar excessivamente o fenômeno. Não, também, ridicularizar a criança ou chamá-la de mentirosa. Não demonstrar medo, que irá deixar a criança insegura. Então, é importante achar um equilíbrio entre as reações e a forma como vamos lidar com a situação. Então, porque se os adultos acusam a criança de mentir, ela vai se sentir muito mal, vai se tornar uma criança insegura, porque as coisas realmente acontecem, mas ninguém acredita nela, ainda é acusada de mentirosa. Se for excessivamente estimulado e valorizado, também traz alguns transtornos e alguns distúrbios. E também ignorar simplesmente, também acaba que a criança se sente pouco importante, porque está passando, tem dúvidas e gostaria de partilhar com os pais, e os pais simplesmente não dão valor. Então tem que ter um equilíbrio de ouvir a criança, mas não exagerar também nas reações. Podemos utilizar, nesses casos, a prece para manter elevada a sintonia mental, o acompanhamento médico, psicológico ou psicopedagógico, o tratamento espiritual sério e bem orientado, e os passos magnéticos e a água fluidificada para dispersar as energias negativas. Isso tudo são recursos recomendados
para essas situações, quando a criança demonstra ter assim, alguma mediunidade. Ainda os recursos que podemos utilizar, como já foi dito, o evangelho no lar, com a participação da criança, mesmo que seja às vezes difícil manter a atenção da criança, mas os pais conseguem sempre uma forma de saber o que a criança gosta mais, presta mais atenção, qual forma que eles podem fazer para que ela fique pelo menos ali uns 15 minutinhos atenta a uma historinha, que seja um livrinho ou um videozinho que seja instrutivo a nível que vai incutindo na criança valores morais e ouvindo falar de Deus e da espiritualidade benfeitora. Então, isso tudo também vai melhorar a sintonia da criança e vai fazer com que essas sensações sejam positivas e não assustem a criança, se for o caso. A evangelização, sob a luz do pensamento espírita, nos centros espíritas também tem sempre um espaço para as crianças que vão estar ali com pessoas com conhecimento e informadas para educar aquela criança a nível espiritual, que também faz muito bem. Não é recomendado que a criança frequente reuniões para adultos, assim, de desobsessão, quando a criança, acho que meu filho está tendo aqui visões, ele chora à noite e fica agitado, não sei o quê. A criança tem que pode frequentar o centro, mas um lugar para as crianças. Tá faltando o nome do atendimento. Do atendimento não, Espaço criança. Espaço criança, é isso. Evangelização, espaço criança, que são atividades específicas para a idade deles. E que eles vão ficar atentos, porque são coisas direcionadas para crianças e vão absorver muito mais o que está sendo passado ali. E para finalizar aqui, a psicoterapia do amor, do esclarecimento dos genitores, familiares e educadores, quando possível. É sempre importante, não é só a criança que tem que ser tratada, né, entre aspas. Os pais também estão nesse processo, não é por acaso. Então, também tem que fazer um esforço de se esclarecerem, de se informarem, de se reformarem intimamente, melhorarem também a sua frequência. Então, é um trabalho conjunto de toda a família. A ação no bem, estimular a criança a fazer a caridade, ensinar que fazer o bem, ajudar os amiguinhos, ajudar os velhinhos. Então, fazer com que a criança também participe de atividades que façam a caridade também é muito bom, porque fazendo essas atitudes atraem pensamentos semelhantes também. E para os pais, o recado é que sejam bons exemplos, porque não adianta também exigir que a criança seja isso tudo e os pais não seguirem os passos. Então, temos que dar o exemplo em primeiro lugar. Então, os pais devem mostrar-se aptos a efetuar mudanças na conduta diária em seu recinto doméstico. Tudo o que for para a elevação do padrão vibracional deve ser cultivado, ao mesmo tempo em que se esforcem para afastar toda conduta que levar ao contrário. Então, as discussões, todos os tipos de conversa que baixa o padrão vibratório dentro do lar, e principalmente na presença das crianças, sempre é de se evitar. Assistir coisas na televisão que sejam violentas ou que gerem sentimentos que possam deixar a criança assim, mais agitada. Tudo isso deve ser evitado para o bem de todos, não só da criança. Então, nessas situações de mediunidade infantil, todos, se for uma coisa natural, que não assuste a criança, os pais também devem reagir de uma maneira tranquila, sabendo que aquilo é uma fase, provavelmente, que vai passar, mas não ignorar, não sobrevalorizar e, se possível, ir se informar num centro espírita ou com alguém que conheça um pouco sobre a doutrina e assim vão poder levar essa situação de uma maneira mais natural, que isso não é problema nenhum, não é nenhuma doença, não é nada de preocupante. Caso depois daquela idade, dos 7 anos, essas sensações e essas percepções não passem, pode ser que seja uma mediunidade que deva ser desenvolvida, mas isso tudo dentro dos preceitos espíritas, sendo orientado no centro espírita, na evangelização infantil,
e assim o padrão vibratório vai estar sempre mais ou menos equilibrado, vai estar elevado, e essas sensações de visão, que seja visão, audição, vão ser sempre positivas, não vão assustar a criança e muito menos os pais. Por isso, eu acho que deu para esclarecer um pouco sobre essas situações. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, alguma coisa que queiram partilhar, fiquem à vontade, que eu já acabei, vou parar de gravar. Os pesadelos noturnos das crianças têm a ver com Peraí, só um isso? terminar. Adeus. Gente, Pronto. Isso tudo são os pesadelos e aquela agitação. Tem crianças que chamam de terror noturno, né? exato. Isso pode ser, assim, um sinal de que a criança tem, pronto, um sinal de mediunidade. Mas não quer dizer, como diz aqui no fim, a prece, conversar com a criança, acalmar, ouvir o que ela tem para dizer, para ela também desabafar ali, quando já sabe falar, né? Porque às vezes ainda são assim novinhos. Mas é uma coisa normal e até mesmo na psicologia eles também encaram isso. Sim. Mas a nível espiritual, eu acho que, falando assim, pelo que eu li, que fazer uma prece junto com a criança, mesmo não só nessas horas, mas sempre, pode ser uma fase só e que isso, com a elevação dos padrões vibratórios, a tendência é sempre passar. Mas se o pai ficar também muito assustado e desesperado, ai, o que aconteceu? O que se passa com meu filho? Que ele tá sempre... Acaba que aquilo passa, né, para a criança e isso não ajuda nada. Por isso, o principal é os pais terem essa noção de que a espiritualidade está sempre ali para amparar e é só pedir ajuda. Nada dura para sempre, né? Às vezes dura um pouquinho mais do que a gente gostaria, mas tudo passa e não são motivos para se desesperar. Tem alguma pergunta? Sumiu a seta. Mas aqui eu não tô vendo. Se calhar passou para ali. É porque eu tô aqui com uma tela, vocês aí não estão vendo a tela. Pera. Vou fechar esse. Não consigo. Pois. Tá presa. A seta tá presa dentro dessa telinha aqui. Não sai. Pode deixar ela depois. Não, ele saiu. Que apareceu aqui, que desconectou. Mas pronto. Então. Mas ninguém quer falar nada? Né? É tudo? Tá, vamos. Obrigada pela vossa atenção. Vamos então agora passar para a última parte dos nossos trabalhos dessa noite, que é o passe coletivo. Vamos fechar os nossos olhos, procurar sentar o mais confortavelmente nas cadeiras e vamos aproveitar esse ambiente de paz, de harmonia, preparado pelos nossos amigos espirituais, especialmente para cada um de nós. E para que possamos aproveitar verdadeiramente esse momento, vamos tentar relaxar o nosso corpo físico e a nossa mente. Vamos começar
procurando relaxar o nosso corpo, soltando um a um dos nossos músculos, começando pelos músculos do rosto, passando pelo pescoço, libertando os músculos das costas, dos braços, das mãos, da nossa zona abdominal. Vamos soltar os músculos das pernas, dos pés, dos dedos, dos pés. E agora já sentimos o corpo mais leve, mais livre. Vamos então procurar relaxar a nossa mente para que possamos sintonizar com estes amigos do outro lado da vida. E para isso nós vamos inspirar lenta e profundamente, absorvendo todo esse oxigênio saturado de vibrações trazidas das esferas superiores. Vamos tentar reter esse ar por alguns instantes e a seguir vamos expirar calmamente. E a cada inspiração e expiração, nós vamos imaginar que vamos liberando todos os nossos problemas, as nossas aflições, angústias, pensamentos mais perturbadores. Então vamos uma vez mais inspirar, reter e expirar. E agora sim, mais livres do peso da matéria e mais leves, nós já somos capazes de sentir a energia carinhosa à nossa volta, trazida por estes amigos que nessa hora se colocam mesmo à nossa frente, nos envolvendo em paz e tranquilidade. E estes amigos estendem carinhosamente a sua mão sobre as nossas cabeças no chakra coronário, e das suas mãos descem uma luz muito intensa, de um azul claro, quase translúcido, que penetra e invade toda a nossa mente, neutralizando aquele pensamento que ainda insiste em permanecer. E porque nós desejamos ser invadidos por essa luz do alto, nós vamos imaginá-la percorrendo todo o nosso corpo. Essa luz
do alto irá purificar, reequilibrar, restaurar cada célula do nosso corpo físico, assim como célula a célula do nosso perispírito. E ela vai descendo pela nossa garganta, no chakra laríngeo, suavizando as nossas cordas vocais, vai percorrer a zona do nosso peito, invadindo o nosso coração, e nós nos sentimos agora um foco de luz, de paz, muita paz. Continua descendo essa luz, passando por todo o nosso aparelho gástrico, levando com ela todas aquelas emoções mais perturbadoras, limpando, purificando, neutralizando. E essa luz vai descendo, percorrendo as nossas pernas, os nossos pés, até a ponta dos pés. E cada um de nós agora é um foco de luz do alto, em conexão com estes amigos espirituais. E nós nos sentimos tão plenos de luz, de paz, de esperança e tranquilidade, que nessa hora vamos procurar irradiar dos nossos corações, ofertando um pouco dessa luz para aqueles que o nosso pensamento levar nessa hora. Amigos, parentes, doentes, da alma ou do corpo. Nós somos luz. E agradecidos por este momento, nós vamos agradecer primeiramente a Jesus por nos ofertar este amparo através dos seus mensageiros de paz e de amor, os nossos benfeitores espirituais, e a eles, para que continuem nos inspirando, nos fortalecendo e nos amparando, para que nós possamos reter essa luz e essa paz, para que possamos irradiá-la nos próximos dias, transmitindo amor e serenidade a todos os companheiros que cruzarem essa jornada. Mestre Jesus, abençoa cada um de nós dos dois planos da vida e permanece conosco, hoje e sempre. Assim seja. E nós vamos
distribuir a água que foi magnetizada como complemento. Bom, então está encerrado os trabalhos dessa noite. Lembrando que amanhã nós temos a reflexão evangélica, que é do capítulo 10 do Evangelho, reconciliação com os adversários. Semana que vem a nossa palestra já é alusiva à data, ao Natal. E tem como tema a última ceia, o presente de Jesus. E só, não há mais recados. Uma boa noite para todos, até amanhã ou até a próxima semana. Boa noite. Ela estava aqui dentro, assim, então eu não conseguia tirar ela daqui. Está ligado? O OBS? O que é o OBS? Desliga. Não, tem essa